assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história gira em torno da agente especial Gracie Hart, uma mulher super competente no trabalho, mas completamente desajeitada quando o assunto é feminilidade. Ela é direta, durona, cheia de energia e nada paciente com frescuras. Mas tudo muda quando o FBI descobre que um grupo terrorista planeja atacar o concurso de Miss Estados Unidos e alguém precisa se infiltrar entre as candidatas para evitar a tragédia. E adivinha só quem acaba levando essa missão? Sim, a própria Gracie. E aí começa a bagunça, porque Gracie é praticamente o oposto de uma Miss. Ela não anda como Miss, não fala como Miss e muito menos se veste como uma. Então, para transformar essa policial em uma candidata convincente, entra em cena o estilista excêntrico Victor Melling, interpretado por Michael Caine, que vira uma espécie de professor de etiqueta e treinador particular. Ele ensina tudo, como andar com elegância, como sorrir, como segurar um copo, como se portar diante do público, até como responder às perguntas finais, que são aquelas frases fofinhas que toda Miss tem que soltar no palco. Só que, claro, Gracie não vai facilitar. Ela é rebelde, debochada, faz piada de tudo e, mesmo quando tenta, parece um pato desengonçado no meio das modelos. O processo de transformação dela é um dos pontos mais engraçados do filme, porque a gente vê alguém totalmente fora do padrão sendo obrigada a caber em um molde que não combina em nada com sua personalidade. Mas, ao mesmo tempo, essa comédia toda vai mostrando o outro lado da história. Gracie, que sempre desprezou o mundo das misses, começa a perceber que, por trás dos vestidos brilhantes e dos sorrisos, existe um grupo de mulheres reais, cada uma com sua história, seus sonhos e suas dificuldades. Ela cria laços com algumas candidatas e começa a respeitar aquilo que antes ela achava bobagem. A história de Miss Simpatia já começa mostrando que Gracie Hart nunca foi o tipo de mulher que segue os padrões. Quando criança, ela já dava sinais de que preferia resolver as coisas na marra. Enquanto as outras meninas da idade dela sonhavam em brincar de boneca ou se arrumar para a festa da escola, a pequena Gracie já estava pronta para defender os mais fracos e bater de frente com quem fizesse bullying. Teve até uma cena marcante lá no início, em que ela defende um garoto, mas acaba metendo o pé pelas mãos e sendo vista como esquisitona. Ou seja, desde cedo, a vida dela era um misto de boas intenções e zero jeito social. Corta para alguns anos depois e vemos Gracie adulta, agora agente do FBI. Ela cresceu, mas continuou com exatamente a mesma energia bruta da infância. Nada de maquiagem, cabelo sempre preso de qualquer jeito, roupa prática e comportamento que não tem nada de delicado. Ela fala o que pensa, é direta, não liga se alguém vai achar graça ou não. No campo de trabalho, isso até ajuda. Afinal, ela é corajosa, tem boa mira e não hesita em enfrentar criminosos. Mas, por outro lado, seu estilo desleixado e meio desengonçado a coloca em situações constrangedoras na frente dos colegas. Uma dessas situações é logo no começo, quando o FBI está fazendo uma operação arriscada. Ela tem a chance de brilhar, mas no impulso de proteger alguém, ela toma uma decisão sozinha, sem seguir o protocolo da equipe. Resultado, a operação dá errado, o bandido escapa e a imagem dela dentro do grupo fica arranhada. É aquele clássico caso do coração maior que a razão. Gracie queria fazer o bem, mas o jeito impulsivo colocou tudo a perder. Enquanto ela tenta lidar com essa bola fora no trabalho, o FBI descobre uma nova ameaça. Um grupo terrorista planeja atacar em grande estilo. O alvo? O concurso de Miss Estados Unidos, que reúne dezenas de candidatas de todos os cantos do país, além de transmissão ao vivo e milhões de telespectadores. Ou seja, seria um prato cheio para qualquer criminoso querer chamar a atenção. A polícia precisa agir rápido e encontrar um jeito de infiltrar alguém entre as candidatas sem levantar suspeitas. E é aí que surge o problema. Quem, dentro do FBI, teria condições de se disfarçar de Miss? Todas as agentes passam longe daquele perfil beleza de passarela. Até que depois de analisar uma lista, o nome que aparece como possibilidade é justamente Gracie Hart.
Só que a reação de todo mundo é de riso. Como assim, Gracie, a policial durona e sem vaidade, poderia se passar por uma candidata de concurso? Seria praticamente como colocar um elefante para desfilar no meio das gazelas. Mas a verdade é que ela é a única opção viável. Apesar de atrapalhada, Gracie tem o rosto bonito, porte físico e poderia, com muita ajuda, enganar o público como se fosse realmente uma competidora. O chefe dela, Eric Matthews, interpretado por Benjamin Bratt, é o responsável por convencê-la a aceitar a missão. Claro que, de início, Gracie acha a ideia ridícula. Ela não tem paciência para salto alto, não entende nada de maquiagem e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Gracie passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Gracie como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação é um desastre. Gracie não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim, começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Gracie passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Gracie como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação cômica é um desastre. Gracie não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda continua comendo besteira como se estivesse em casa vendo TV. É engraçado porque, enquanto Victor exige elegância, ela responde com sarcasmo e caretas, como se dissesse, não nasci para isso e não vou fingir. Mas mesmo assim, a cada treino ela vai sendo moldada, não sem tropeçar várias vezes pelo caminho. Depois de aceitar a missão impossível, Gracie entra na fase que provavelmente seria o maior desafio da vida dela: aprender a ser uma candidata de concurso de beleza. E, convenhamos, isso é quase como pedir para um leão fazer balé. Ela já é durona, fala o que pensa, anda com passo largo e adora comer hambúrguer escondido. Então, o mundo delicado das misses é totalmente alienígena para ela. O responsável por essa transformação é Victor Melling, um estilista britânico excêntrico, com um ar super refinado e um toque de paciência que vai ser colocado à prova ao extremo. Ele olha para Gracie e logo percebe que, além de não ter jeito com vestidos, ela tem um humor sarcástico que explode a qualquer momento. Para Victor, transformar Gracie em Miss Nova Jersey é quase como tentar ensinar um gato a nadar. Ele sabe que é possível, mas vai dar trabalho, e muito. Os primeiros treinos são um desastre cômico atrás do outro. Victor tenta ensiná-la a andar na passarela, mas Gracie tropeça, gira como se estivesse dançando dança moderna e ainda esbarra nos outros candidatos. O salto alto é quase um vilão. Ela cai, reclama e em várias cenas precisa ser segurada para não desmoronar no chão. Victor a corrige de todas as formas possíveis, mostrando desde a postura correta até o jeito de segurar a cabeça, mas Gracie insiste em seu jeitão natural, mesmo que isso signifique um desastre atrás do outro. Além de andar, Gracie precisa aprender a falar como Miss, com respostas curtas, doces e cheias de carisma, algo completamente oposto à sua forma direta e sem filtro de se expressar. As perguntas do tipo "Qual é o seu maior sonho?" ou "Como você inspiraria outras mulheres?" a deixam nervosa e ela, em vez de dar respostas fofas, solta umas tiradas sarcásticas e engraçadas, que só aumentam o caos. O público interno do concurso, ou seja, o Victor e o FBI, fica desesperado, mas não conseguem deixar de rir com as trapalhadas dela.
Enquanto isso, Gracie também precisa se adaptar ao mundo das misses fora da passarela. Ela conhece outras candidatas, e esse é outro choque cultural. No começo, ela acha todas superficiais, vaidosas e fúteis, mas aos poucos descobre que por trás dos vestidos cintilantes e sorrisos impecáveis existem mulheres com histórias reais, sonhos, medos e inseguranças. Essa descoberta faz com que Gracie perceba que não pode julgá-las apenas pela aparência. Algumas se tornam suas aliadas, e ela até cria uma espécie de amizade com aquelas que são mais próximas do seu jeito irreverente. A fase de transformação não é só sobre roupas e comportamento. Victor também precisa ensinar maquiagem, penteados e toda a etiqueta de uma Miss. Como comer sem fazer bagunça, como sentar corretamente, como apertar a mão de jurados sem parecer desajeitada e até como segurar o microfone no palco. Gracie encara tudo com humor e resistência, mas cada pequena vitória se torna motivo de celebração, inclusive para quem assiste. É engraçado porque, mesmo com todos os deslizes, Gracie começa a se adaptar de forma única. Ela mistura sua personalidade durona com o jeito gracioso de Miss, criando algo totalmente original. A história gira em torno da agente especial Gracie Hart, uma mulher super competente no trabalho, mas completamente desajeitada quando o assunto é feminilidade. Ela é direta, durona, cheia de energia e nada paciente com frescuras. Mas tudo muda quando o FBI descobre que um grupo terrorista planeja atacar o concurso de Miss Estados Unidos e alguém precisa se infiltrar entre as candidatas para evitar a tragédia. E adivinha só quem acaba levando essa missão? Sim, a própria Gracie. E aí começa a bagunça, porque Gracie é praticamente o oposto de uma Miss. Ela não anda como Miss, não fala como Miss e muito menos se veste como uma. Então, para transformar essa policial em uma candidata convincente, entra em cena o estilista excêntrico Victor Melling, interpretado por Michael Caine, que vira uma espécie de professor de etiqueta e treinador particular. Ele ensina tudo, como andar com elegância, como sorrir, como segurar um copo, como se portar diante do público, até como responder às perguntas finais, que são aquelas frases fofinhas que toda Miss tem que soltar no palco. Só que, claro, Gracie não vai facilitar. Ela é rebelde, debochada, faz piada de tudo e mesmo quando tenta, parece um pato desengonçado no meio das modelos. O processo de transformação dela é um dos pontos mais engraçados do filme, porque a gente vê alguém totalmente fora do padrão sendo obrigada a caber em um molde que não combina em nada com sua personalidade. Mas, ao mesmo tempo, essa comédia toda vai mostrando o outro lado da história. Gracie, que sempre desprezou o mundo das misses, começa a perceber que, por trás dos vestidos brilhantes e dos sorrisos, existe um grupo de mulheres reais, cada uma com sua história, seus sonhos e suas dificuldades. Ela cria laços com algumas candidatas e começa a respeitar aquilo que antes ela achava bobagem. A história de Miss Simpatia já começa mostrando que Gracie Hart nunca foi o tipo de mulher que segue os padrões. Quando criança, ela já dava sinais de que preferia resolver as coisas na marra. Enquanto as outras meninas da idade dela sonhavam em brincar de boneca ou se arrumar para a festa da escola, a pequena Gracie já estava pronta para defender os mais fracos e bater de frente com quem fizesse bullying. Teve até uma cena marcante lá no início, em que ela defende um garoto, mas acaba metendo o pé pelas mãos e sendo vista como esquisitona. Ou seja, desde cedo, a vida dela era um misto de boas intenções e zero jeito social. Corta para alguns anos depois e vemos Gracie adulta, agora agente do FBI. Ela cresceu, mas continuou com exatamente a mesma energia bruta da infância. Nada de maquiagem, cabelo sempre preso de qualquer jeito, roupa prática e comportamento que não tem nada de delicado. Ela fala o que pensa, é direta, não liga se alguém vai achar graça ou não. No campo de trabalho, isso até ajuda, afinal ela é corajosa, tem boa mira e não hesita em enfrentar criminosos. Mas, por outro lado, seu estilo desleixado e meio desengonçado a coloca em situações constrangedoras na frente dos colegas. Uma dessas situações é logo no começo, quando o FBI está fazendo uma operação arriscada. Ela tem a chance de brilhar, mas no impulso de proteger alguém, ela toma uma decisão sozinha, sem seguir o protocolo da equipe.
Resultado, a operação dá errado, o bandido escapa e a imagem dela dentro do grupo fica arranhada. É aquele clássico caso do coração maior que a razão. Gracie queria fazer o bem, mas o jeito impulsivo colocou tudo a perder. Enquanto ela tenta lidar com essa bola fora no trabalho, o FBI descobre uma nova ameaça. Um grupo terrorista planeja atacar em grande estilo. O alvo? O concurso de Miss Estados Unidos, que reúne dezenas de candidatas de todos os cantos do país, além de transmissão ao vivo e milhões de telespectadores. Ou seja, seria um prato cheio para qualquer criminoso querer chamar a atenção. A polícia precisa agir rápido e encontrar um jeito de infiltrar alguém entre as candidatas sem levantar suspeitas. E é aí que surge o problema. Quem, dentro do FBI, teria condições de se disfarçar de Miss? Todas as agentes passam longe daquele perfil beleza de passarela. Até que depois de analisar uma lista, o nome que aparece como possibilidade é justamente Gracie Hart. Só que a reação de todo mundo é de riso. Como assim, Gracie, a policial durona e sem vaidade, poderia se passar por uma candidata de concurso? Seria praticamente como colocar um elefante para desfilar no meio das gazelas. Mas a verdade é que ela é a única opção viável. Apesar de atrapalhada, Gracie tem o rosto bonito, porte físico e poderia, com muita ajuda, enganar o público como se fosse realmente uma competidora. O chefe dela, Eric Matthews, interpretado por Benjamin Bratt, é o responsável por convencê-la a aceitar a missão. Claro que, de início, Gracie acha a ideia ridícula. Ela não tem paciência para salto alto, não entende nada de maquiagem e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Gracie passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Gracie como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação é um desastre. Gracie não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim, começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Gracie passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Gracie como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação cômica é um desastre. Gracie não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda continua comendo besteira como se estivesse em casa vendo TV. É engraçado porque, enquanto Victor exige elegância, ela responde com sarcasmo e caretas, como se dissesse, não nasci para isso e não vou fingir. Mas mesmo assim, a cada treino ela vai sendo moldada, não sem tropeçar várias vezes pelo caminho. Depois de aceitar a missão impossível, Gracie entra na fase que provavelmente seria o maior desafio da vida dela: aprender a ser uma candidata de concurso de beleza. E, convenhamos, isso é quase como pedir para um leão fazer balé. Ela já é durona, fala o que pensa, anda com passo largo e adora comer hambúrguer escondido. Então, o mundo delicado das misses é totalmente alienígena para ela. O responsável por essa transformação é Victor Melling, um estilista britânico excêntrico, com um ar super refinado e um toque de paciência que vai ser colocado à prova ao extremo. Ele olha para Gracie e logo percebe que, além de não ter jeito com vestidos, ela tem um humor sarcástico que explode a qualquer momento. Para Victor, transformar Gracie em Miss Nova Jersey é quase como tentar ensinar um gato a nadar. Ele sabe que é possível, mas vai dar trabalho, e muito. Os primeiros treinos são um desastre cômico atrás do outro.
Victor tenta ensiná-la a andar na passarela, mas Gracie tropeça, gira como se estivesse dançando dança moderna e ainda esbarra nos outros candidatos. O salto alto é quase um vilão. Ela cai, reclama e em várias cenas precisa ser segurada para não desmoronar no chão. Victor a corrige de todas as formas possíveis, mostrando desde a postura correta até o jeito de segurar a cabeça, mas Gracie insiste em seu jeitão natural, mesmo que isso signifique um desastre atrás do outro. Além de andar, Gracie precisa aprender a falar como Miss, com respostas curtas, doces e cheias de carisma, algo completamente oposto à sua forma direta e sem filtro de se expressar. As perguntas do tipo "Qual é o seu maior sonho?" ou "Como você inspiraria outras mulheres?" a deixam nervosa e ela, em vez de dar respostas fofas, solta umas tiradas sarcásticas e engraçadas, que só aumentam o caos. O público interno do concurso, ou seja, o Victor e o FBI, fica desesperado, mas não conseguem deixar de rir com as trapalhadas dela. Enquanto isso, Gracie também precisa se adaptar ao mundo das misses fora da passarela. Ela conhece outras candidatas, e esse é outro choque cultural. No começo, ela acha todas superficiais, vaidosas e fúteis, mas aos poucos descobre que por trás dos vestidos cintilantes e sorrisos impecáveis existem mulheres com histórias reais, sonhos, medos e inseguranças. Essa descoberta faz com que Gracie perceba que não pode julgá-las apenas pela aparência. Algumas se tornam suas aliadas, e ela até cria uma espécie de amizade com aquelas que são mais próximas do seu jeito irreverente. A fase de transformação não é só sobre roupas e comportamento. Victor também precisa ensinar maquiagem, penteados e toda a etiqueta de uma Miss. Como comer sem fazer bagunça, como sentar corretamente, como apertar a mão de jurados sem parecer desajeitada e até como segurar o microfone no palco. Gracie encara tudo com humor e resistência, mas cada pequena vitória se torna motivo de celebração, inclusive para quem assiste. É engraçado porque, mesmo com todos os deslizes, Gracie começa a se adaptar de forma única. Ela mistura sua personalidade durona com o jeito gracioso de Miss, criando algo totalmente original. A história gira em torno da agente especial Gracie Hart, uma mulher super competente no trabalho, mas completamente desajeitada quando o assunto é feminilidade. Ela é direta, durona, cheia de energia e nada paciente com frescuras. Mas tudo muda quando o FBI descobre que um grupo terrorista planeja atacar o concurso de Miss Estados Unidos e alguém precisa se infiltrar entre as candidatas para evitar a tragédia. E adivinha só quem acaba levando essa missão? Sim, a própria Gracie. E aí começa a bagunça, porque Gracie é praticamente o oposto de uma Miss. Ela não anda como Miss, não fala como Miss e muito menos se veste como uma. Então, para transformar essa policial em uma candidata convincente, entra em cena o estilista excêntrico Victor Melling, interpretado por Michael Caine, que vira uma espécie de professor de etiqueta e treinador particular. Ele ensina tudo, como andar com elegância, como sorrir, como segurar um copo, como se portar diante do público, até como responder às perguntas finais, que são aquelas frases fofinhas que toda Miss tem que soltar no palco. Só que, claro, Gracie não vai facilitar. Ela é rebelde, debochada, faz piada de tudo, e mesmo quando tenta, parece um pato desengonçado no meio das modelos. O processo de transformação dela é um dos pontos mais engraçados do filme, porque a gente vê alguém totalmente fora do padrão sendo obrigada a caber em um molde que não combina em nada com sua personalidade. Mas, ao mesmo tempo, essa comédia toda vai mostrando o outro lado da história. Gracie, que sempre desprezou o mundo das misses, começa a perceber que, por trás dos vestidos brilhantes e dos sorrisos, existe um grupo de mulheres reais, cada uma com sua história, seus sonhos e suas dificuldades. Ela cria laços com algumas candidatas e começa a respeitar aquilo que antes ela achava bobagem. A história de Miss Simpatia já começa mostrando que Gracie Hart nunca foi o tipo de mulher que segue os padrões. Quando criança, ela já dava sinais de que preferia resolver as coisas na marra. Enquanto as outras meninas da idade dela sonhavam em brincar de boneca ou se arrumar para a festa da escola, a pequena Gracie já estava pronta para defender os mais fracos e bater de frente com quem fizesse bullying.
Teve até uma cena marcante lá no início, em que ela defende um garoto, mas acaba metendo o pé pelas mãos e sendo vista como esquisitona. Ou seja, desde cedo, a vida dela era um misto de boas intenções e zero jeito social. Corta para alguns anos depois e vemos Gracie adulta, agora agente do FBI. Ela cresceu, mas continuou com exatamente a mesma energia bruta da infância. Nada de maquiagem, cabelo sempre preso de qualquer jeito, roupa prática e comportamento que não tem nada de delicado. Ela fala o que pensa, é direta, não liga se alguém vai achar graça ou não. No campo de trabalho, isso até ajuda. Afinal, ela é corajosa, tem boa mira e não hesita em enfrentar criminosos. Mas, por outro lado, seu estilo desleixado e meio desengonçado a coloca em situações constrangedoras na frente dos colegas. Uma dessas situações é logo no começo, quando o FBI está fazendo uma operação arriscada. Ela tem a chance de brilhar, mas no impulso de proteger alguém, ela toma uma decisão sozinha, sem seguir o protocolo da equipe. Resultado, a operação dá errado, o bandido escapa e a imagem dela dentro do grupo fica arranhada. É aquele clássico caso do coração maior que a razão. Gracie queria fazer o bem, mas o jeito impulsivo colocou tudo a perder. Enquanto ela tenta lidar com essa bola fora no trabalho, o FBI descobre uma nova ameaça. Um grupo terrorista planeja atacar em grande estilo. O alvo? O concurso de Miss Estados Unidos, que reúne dezenas de candidatas de todos os cantos do país, além de transmissão ao vivo e milhões de telespectadores. Ou seja, seria um prato cheio para qualquer criminoso querer chamar a atenção. A polícia precisa agir rápido e encontrar um jeito de infiltrar alguém entre as candidatas sem levantar suspeitas. E é aí que surge o problema. Quem, dentro do FBI, teria condições de se disfarçar de Miss? Todas as agentes passam longe daquele perfil beleza de passarela. Até que depois de analisar uma lista, o nome que aparece como possibilidade é justamente Gracie Hart. Só que a reação de todo mundo é de riso. Como assim, Gracie, a policial durona e sem vaidade, poderia se passar por uma candidata de concurso? Seria praticamente como colocar um elefante para desfilar no meio das gazelas. Mas a verdade é que ela é a única opção viável. Apesar de atrapalhada, Gracie tem o rosto bonito, porte físico e poderia, com muita ajuda, enganar o público como se fosse realmente uma competidora. O chefe dela, Eric Matthews, interpretado por Benjamin Bratt, é o responsável por convencê-la a aceitar a missão. Claro que, de início, Gracie acha a ideia ridícula. Ela não tem paciência para salto alto, não entende nada de maquiagem e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Gracie passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Gracie como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação é um desastre. Gracie não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim, começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Gracie passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Gracie como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação cômica é um desastre. Gracie não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda continua comendo besteira como se estivesse em casa vendo TV. É engraçado porque, enquanto Victor exige elegância, ela responde com sarcasmo e caretas, como se dissesse, não nasci para isso e não vou fingir.
Mas mesmo assim, a cada treino ela vai sendo moldada, não sem tropeçar várias vezes pelo caminho. Depois de aceitar a missão impossível, Gracie entra na fase que provavelmente seria o maior desafio da vida dela: aprender a ser uma candidata de concurso de beleza. E, convenhamos, isso é quase como pedir para um leão fazer balé. Ela já é durona, fala o que pensa, anda com passo largo e adora comer hambúrguer escondido. Então o mundo delicado das misses é totalmente alienígena para ela. O responsável por essa transformação é Victor Melling, um estilista britânico excêntrico, com um ar super refinado e um toque de paciência que vai ser colocado à prova ao extremo. Ele olha para Gracie e logo percebe que, além de não ter jeito com vestidos, ela tem um humor sarcástico que explode a qualquer momento. Para Victor, transformar Gracie em Miss Nova Jersey é quase como tentar ensinar um gato a nadar. Ele sabe que é possível, mas vai dar trabalho, e muito. Os primeiros treinos são um desastre cômico atrás do outro. Victor tenta ensiná-la a andar na passarela, mas Gracie tropeça, gira como se estivesse dançando dança moderna e ainda esbarra nos outros candidatos. O salto alto é quase um vilão. Ela cai, reclama e em várias cenas precisa ser segurada para não desmoronar no chão. Victor a corrige de todas as formas possíveis, mostrando desde a postura correta até o jeito de segurar a cabeça, mas Gracie insiste em seu jeitão natural, mesmo que isso signifique um desastre atrás do outro. Além de andar, Gracie precisa aprender a falar como Miss, com respostas curtas, doces e cheias de carisma, algo completamente oposto à sua forma direta e sem filtro de se expressar. As perguntas do tipo "qual é o seu maior sonho?" ou "como você inspiraria a outras mulheres?" a deixam nervosa e ela, em vez de dar respostas fofas, solta umas tiradas sarcásticas e engraçadas, que só aumentam o caos. O público interno do concurso, ou seja, o Victor e o FBI, fica desesperado, mas não conseguem deixar de rir com as trapalhadas dela. Enquanto isso, Gracie também precisa se adaptar ao mundo das misses fora da passarela. Ela conhece outras candidatas, e esse é outro choque cultural. No começo, ela acha todas superficiais, vaidosas e fúteis, mas aos poucos descobre que por trás dos vestidos cintilantes e sorrisos impecáveis existem mulheres com histórias reais, sonhos, medos e inseguranças. Essa descoberta faz com que Gracie perceba que não pode julgá-las apenas pela aparência. Algumas se tornam suas aliadas, e ela até cria uma espécie de amizade com aquelas que são mais próximas do seu jeito irreverente. A fase de transformação não é só sobre roupas e comportamento. Victor também precisa ensinar maquiagem, penteados e toda a etiqueta de uma Miss. Como comer sem fazer bagunça, como sentar corretamente, como apertar a mão de jurados sem parecer desajeitada e até como segurar o microfone no palco. Gracie encara tudo com humor e resistência, mas cada pequena vitória se torna motivo de celebração, inclusive para quem assiste. É engraçado porque, mesmo com todos os deslizes, Gracie começa a se adaptar de forma única. Ela mistura sua personalidade durona com o jeito gracioso de Miss, criando algo totalmente original. A história gira em torno da agente especial Gracie Hart, uma mulher super competente no trabalho, mas completamente desajeitada quando o assunto é feminilidade. Ela é direta, durona, cheia de energia e nada paciente com frescuras. Mas tudo muda quando o FBI descobre que um grupo terrorista planeja atacar o concurso de Miss Estados Unidos e alguém precisa se infiltrar entre as candidatas para evitar a tragédia. E adivinha só quem acaba levando essa missão? Sim, a própria Gracie. E aí começa a bagunça, porque Gracie é praticamente o oposto de uma Miss. Ela não anda como Miss, não fala como Miss e muito menos se veste como uma. Então, para transformar essa policial em uma candidata convincente, entra em cena o estilista excêntrico Victor Melling, interpretado por Michael Caine, que vira uma espécie de professor de etiqueta e treinador particular. Ele ensina tudo, como andar com elegância, como sorrir, como segurar um copo, como se portar diante do público, até como responder às perguntas finais, que são aquelas frases fofinhas que toda Miss tem que soltar no palco. Só que, claro, Gracie não vai facilitar. Ela é rebelde, debochada, faz piada de tudo e mesmo quando tenta, parece um pato desengonçado no meio das modelos.
O processo de transformação dela é um dos pontos mais engraçados do filme, porque a gente vê alguém totalmente fora do padrão sendo obrigada a caber em um molde que não combina em nada com sua personalidade. Mas, ao mesmo tempo, essa comédia toda vai mostrando o outro lado da história. Gracie, que sempre desprezou o mundo das misses, começa a perceber que, por trás dos vestidos brilhantes e dos sorrisos, existe um grupo de mulheres reais, cada uma com sua história, seus sonhos e suas dificuldades. Ela cria laços com algumas candidatas e começa a respeitar aquilo que antes ela achava bobagem. A história de Miss Simpatia já começa mostrando que Gracie Hart nunca foi o tipo de mulher que segue os padrões. Quando criança, ela já dava sinais de que preferia resolver as coisas na marra. Enquanto as outras meninas da idade dela sonhavam em brincar de boneca ou se arrumar para a festa da escola, a pequena Gracie já estava pronta para defender os mais fracos e bater de frente com quem fizesse bullying. Teve até uma cena marcante lá no início, em que ela defende um garoto, mas acaba metendo o pé pelas mãos e sendo vista como esquisitona. Ou seja, desde cedo, a vida dela era um misto de boas intenções e zero jeito social. Corta para alguns anos depois e vemos Gracie adulta, agora agente do FBI. Ela cresceu, mas continuou com exatamente a mesma energia bruta da infância. Nada de maquiagem, cabelo sempre preso de qualquer jeito, roupa prática e comportamento que não tem nada de delicado. Ela fala o que pensa, é direta, não liga se alguém vai achar graça ou não. No campo de trabalho, isso até ajuda. Afinal, ela é corajosa, tem boa mira e não hesita em enfrentar criminosos. Mas, por outro lado, seu estilo desleixado e meio desengonçado a coloca em situações constrangedoras na frente dos colegas. Uma dessas situações é logo no começo, quando o FBI está fazendo uma operação arriscada. Ela tem a chance de brilhar, mas no impulso de proteger alguém, ela toma uma decisão sozinha, sem seguir o protocolo da equipe. Resultado, a operação dá errado, o bandido escapa e a imagem dela dentro do grupo fica arranhada. É aquele clássico caso do coração maior que a razão. Gracie queria fazer o bem, mas o jeito impulsivo colocou tudo a perder. Enquanto ela tenta lidar com essa bola fora no trabalho, o FBI descobre uma nova ameaça. Um grupo terrorista planeja atacar em grande estilo. O alvo? O concurso de Miss Estados Unidos, que reúne dezenas de candidatas de todos os cantos do país, além de transmissão ao vivo e milhões de telespectadores. Ou seja, seria um prato cheio para qualquer criminoso querer chamar a atenção. A polícia precisa agir rápido e encontrar um jeito de infiltrar alguém entre as candidatas sem levantar suspeitas. E é aí que surge o problema. Quem, dentro do FBI, teria condições de se disfarçar de Miss? Todas as agentes passam longe daquele perfil beleza de passarela. Até que depois de analisar uma lista, o nome que aparece como possibilidade é justamente Gracie Hart. Só que a reação de todo mundo é de riso. Como assim Gracie, a policial durona e sem vaidade, poderia se passar por uma candidata de concurso? Seria praticamente como colocar um elefante para desfilar no meio das gazelas. Mas a verdade é que ela é a única opção viável. Apesar de atrapalhada, Gracie tem o rosto bonito, porte físico e poderia, com muita ajuda, enganar o público como se fosse realmente uma competidora. O chefe dela, Eric Matthews, interpretado por Benjamin Bratt, é o responsável por convencê-la a aceitar a missão. Claro que, de início, Gracie acha a ideia ridícula. Ela não tem paciência para salto alto, não entende nada de maquiagem e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Gracie passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Gracie como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação é um desastre. Gracie não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses.
Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim, começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Gracie passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Gracie como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação cômica é um desastre. Gracie não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda continua comendo besteira como se estivesse em casa vendo TV. É engraçado porque, enquanto Victor exige elegância, ela responde com sarcasmo e caretas, como se dissesse, não nasci para isso e não vou fingir. Mas mesmo assim, a cada treino ela vai sendo moldada, não sem tropeçar várias vezes pelo caminho. Depois de aceitar a missão impossível, Gracie entra na fase que provavelmente seria o maior desafio da vida dela: aprender a ser uma candidata de concurso de beleza. E, convenhamos, isso é quase como pedir para um leão fazer balé. Ela já é durona, fala o que pensa, anda com passo largo e adora comer hambúrguer escondido. Então, o mundo delicado das misses é totalmente alienígena para ela. O responsável por essa transformação é Victor Melling, um estilista britânico excêntrico, com um ar super refinado e um toque de paciência que vai ser colocado à prova ao extremo. Ele olha para Gracie e logo percebe que, além de não ter jeito com vestidos, ela tem um humor sarcástico que explode a qualquer momento. Para Victor, transformar Gracie em Miss Nova Jersey é quase como tentar ensinar um gato a nadar. Ele sabe que é possível, mas vai dar trabalho, e muito. Os primeiros treinos são um desastre cômico atrás do outro. Victor tenta ensiná-la a andar na passarela, mas Gracie tropeça, gira como se estivesse dançando dança moderna e ainda esbarra nos outros candidatos. O salto alto é quase um vilão. Ela cai, reclama e em várias cenas precisa ser segurada para não desmoronar no chão. Victor a corrige de todas as formas possíveis, mostrando desde a postura correta até o jeito de segurar a cabeça, mas Gracie insiste em seu jeitão natural, mesmo que isso signifique um desastre atrás do outro. Além de andar, Gracie precisa aprender a falar como Miss, com respostas curtas, doces e cheias de carisma, algo completamente oposto à sua forma direta e sem filtro de se expressar. As perguntas do tipo "qual é o seu maior sonho?" ou "como você inspiraria outras mulheres?" a deixam nervosa e ela, em vez de dar respostas fofas, solta umas tiradas sarcásticas e engraçadas, que só aumentam o caos. O público interno do concurso, ou seja, o Victor e o FBI, fica desesperado, mas não conseguem deixar de rir com as trapalhadas dela. Enquanto isso, Gracie também precisa se adaptar ao mundo das misses fora da passarela. Ela conhece outras candidatas, e esse é outro choque cultural. No começo, ela acha todas superficiais, vaidosas e fúteis, mas aos poucos descobre que por trás dos vestidos cintilantes e sorrisos impecáveis existem mulheres com histórias reais, sonhos, medos e inseguranças. Essa descoberta faz com que Gracie perceba que não pode julgá-las apenas pela aparência. Algumas se tornam suas aliadas, e ela até cria uma espécie de amizade com aquelas que são mais próximas do seu jeito irreverente. A fase de transformação não é só sobre roupas e comportamento. Victor também precisa ensinar maquiagem, penteados e toda a etiqueta de uma Miss. Como comer sem fazer bagunça, como sentar corretamente, como apertar a mão de jurados sem parecer desajeitada e até como segurar o microfone no palco. Gracie encara tudo com humor e resistência, mas cada pequena vitória se torna motivo de celebração, inclusive para quem assiste. É engraçado porque, mesmo com todos os deslizes, Gracie começa a se adaptar de forma única. Ela mistura sua personalidade durona com o jeito gracioso de Miss, criando algo totalmente original. A história gira em torno da agente especial Gracie Hart, uma mulher super competente no trabalho, mas completamente desajeitada quando o assunto é feminilidade. Ela é direta, durona, cheia de energia e nada paciente com frescuras.
Mas tudo muda quando o FBI descobre que um grupo terrorista planeja atacar o concurso de Miss Estados Unidos e alguém precisa se infiltrar entre as candidatas para evitar a tragédia. E adivinha só quem acaba levando essa missão? Sim, a própria Gracie. E aí começa a bagunça, porque Gracie é praticamente o oposto de uma Miss. Ela não anda como Miss, não fala como Miss e muito menos se veste como uma. Então, para transformar essa policial em uma candidata convincente, entra em cena o estilista excêntrico Victor Melling, interpretado por Michael Caine, que vira uma espécie de professor de etiqueta e treinador particular. Ele ensina tudo, como andar com elegância, como sorrir, como segurar um copo, como se portar diante do público, até como responder às perguntas finais, que são aquelas frases fofinhas que toda Miss tem que soltar no palco. Só que, claro, Gracie não vai facilitar. Ela é rebelde, debochada, faz piada de tudo, e mesmo quando tenta, parece um pato desengonçado no meio das modelos. O processo de transformação dela é um dos pontos mais engraçados do filme, porque a gente vê alguém totalmente fora do padrão sendo obrigada a caber em um molde que não combina em nada com sua personalidade. Mas, ao mesmo tempo, essa comédia toda vai mostrando o outro lado da história. Gracie, que sempre desprezou o mundo das misses, começa a perceber que, por trás dos vestidos brilhantes e dos sorrisos, existe um grupo de mulheres reais, cada uma com sua história, seus sonhos e suas dificuldades. Ela cria laços com algumas candidatas e começa a respeitar aquilo que antes ela achava bobagem. A história de Miss Simpatia já começa mostrando que Gracie Hart nunca foi o tipo de mulher que segue os padrões. Quando criança, ela já dava sinais de que preferia resolver as coisas na marra. Enquanto as outras meninas da idade dela sonhavam em brincar de boneca ou se arrumar para a festa da escola, a pequena Gracie já estava pronta para defender os mais fracos e bater de frente com quem fizesse bullying. Teve até uma cena marcante lá no início, em que ela defende um garoto, mas acaba metendo o pé pelas mãos e sendo vista como esquisitona. Ou seja, desde cedo, a vida dela era um misto de boas intenções e zero jeito social. Corta para alguns anos depois e vemos Gracie adulta, agora agente do FBI. Ela cresceu, mas continuou com exatamente a mesma energia bruta da infância. Nada de maquiagem, cabelo sempre preso de qualquer jeito, roupa prática e comportamento que não tem nada de delicado. Ela fala o que pensa, é direta, não liga se alguém vai achar graça ou não. No campo de trabalho, isso até ajuda, afinal ela é corajosa, tem boa mira e não hesita em enfrentar criminosos. Mas por outro lado, seu estilo desleixado e meio desengonçado a coloca em situações constrangedoras na frente dos colegas. Uma dessas situações é logo no começo, quando o FBI está fazendo uma operação arriscada. Ela tem a chance de brilhar, mas no impulso de proteger alguém, ela toma uma decisão sozinha, sem seguir o protocolo da equipe. Resultado, a operação dá errado, o bandido escapa e a imagem dela dentro do grupo fica arranhada. É aquele clássico caso do coração maior que a razão. Gracie queria fazer o bem, mas o jeito impulsivo colocou tudo a perder. Enquanto ela tenta lidar com essa bola fora no trabalho, o FBI descobre uma nova ameaça. Um grupo terrorista planeja atacar em grande estilo. O alvo? O concurso de Miss Estados Unidos, que reúne dezenas de candidatas de todos os cantos do país, além de transmissão ao vivo e milhões de telespectadores. Ou seja, seria um prato cheio para qualquer criminoso querer chamar a atenção. A polícia precisa agir rápido e encontrar um jeito de infiltrar alguém entre as candidatas sem levantar suspeitas. E é aí que surge o problema. Quem, dentro do FBI, teria condições de se disfarçar de Miss? Todas as agentes passam longe daquele perfil beleza de passarela. Até que depois de analisar uma lista, o nome que aparece como possibilidade é justamente Gracie Hart. Só que a reação de todo mundo é de riso. Como assim, Gracie, a policial durona e sem vaidade, poderia se passar por uma candidata de concurso? Seria praticamente como colocar um elefante para desfilar no meio das gazelas. Mas a verdade é que ela é a única opção viável. Apesar de atrapalhada, Gracie tem um rosto bonito, porte físico e poderia, com muita ajuda, enganar o público como se fosse realmente uma competidora. O chefe dela, Eric Matthews,
interpretado por Benjamin Bratt, é o responsável por convencê-la a aceitar a missão. Claro que, de início, Grace acha a ideia ridícula. Ela não tem paciência para salto alto, não entende nada de maquiagem e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Grace passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Grace como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação é um desastre. Grace não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim, começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Grace passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Grace como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação cômica é um desastre. Grace não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda continua comendo besteira como se estivesse em casa vendo TV. É engraçado porque, enquanto Victor exige elegância, ela responde com sarcasmo e caretas, como se dissesse, não nasci para isso e não vou fingir. Mas mesmo assim, a cada treino ela vai sendo moldada, não sem tropeçar várias vezes pelo caminho. Depois de aceitar a missão impossível, Grace entra na fase que provavelmente seria o maior desafio da vida dela: aprender a ser uma candidata de concurso de beleza. E, convenhamos, isso é quase como pedir para um leão fazer balé. Ela já é durona, fala o que pensa, anda com passo largo e adora comer hambúrguer escondido. Então, o mundo delicado das misses é totalmente alienígena para ela. O responsável por essa transformação é Victor Melling, um estilista britânico excêntrico, com um ar super refinado e um toque de paciência que vai ser colocado à prova ao extremo. Ele olha para Grace e logo percebe que, além de não ter jeito com vestidos, ela tem um humor sarcástico que explode a qualquer momento. Para Victor, transformar Grace em Miss Nova Jersey é quase como tentar ensinar um gato a nadar. Ele sabe que é possível, mas vai dar trabalho, e muito. Os primeiros treinos são um desastre cômico atrás do outro. Victor tenta ensiná-la a andar na passarela, mas Grace tropeça, gira como se estivesse dançando dança moderna e ainda esbarra nos outros candidatos. O salto alto é quase um vilão. Ela cai, reclama e em várias cenas precisa ser segurada para não desmoronar no chão. Victor a corrige de todas as formas possíveis, mostrando desde a postura correta até o jeito de segurar a cabeça, mas Grace insiste em seu jeitão natural, mesmo que isso signifique um desastre atrás do outro. Além de andar, Grace precisa aprender a falar como Miss, com respostas curtas, doces e cheias de carisma, algo completamente oposto à sua forma direta e sem filtro de se expressar. As perguntas do tipo, qual é o seu maior sonho? Ou como você inspiraria outras mulheres? A deixam nervosa e ela, em vez de dar respostas fofas, solta umas tiradas sarcásticas e engraçadas, que só aumentam o caos. O público interno do concurso, ou seja, o Victor e o FBI, fica desesperado, mas não conseguem deixar de rir com as trapalhadas dela. Enquanto isso, Grace também precisa se adaptar ao mundo das misses fora da passarela. Ela conhece outras candidatas, e esse é outro choque cultural. No começo, ela acha todas superficiais, vaidosas e fúteis, mas aos poucos descobre que por trás dos vestidos cintilantes e sorrisos impecáveis existem mulheres com histórias reais, sonhos, medos e inseguranças. Essa descoberta faz com que Grace perceba que não pode julgá-las apenas pela aparência.
Algumas se tornam suas aliadas, e ela até cria uma espécie de amizade com aquelas que são mais próximas do seu jeito irreverente. A fase de transformação não é só sobre roupas e comportamento. Victor também precisa ensinar maquiagem, penteados e toda a etiqueta de uma Miss. Como comer sem fazer bagunça, como sentar corretamente, como apertar a mão de jurados sem parecer desajeitada e até como segurar o microfone no palco. Gracie encara tudo com humor e resistência, mas cada pequena vitória se torna motivo de celebração, inclusive para quem assiste. É engraçado porque, mesmo com todos os deslizes, Gracie começa a se adaptar de forma única. Ela mistura sua personalidade durona com o jeito gracioso de Miss, criando algo totalmente original. A história gira em torno da agente especial Gracie Hart, uma mulher super competente no trabalho, mas completamente desajeitada quando o assunto é feminilidade. Ela é direta, durona, cheia de energia e nada paciente com frescuras. Mas tudo muda quando o FBI descobre que um grupo terrorista planeja atacar o concurso de Miss Estados Unidos e alguém precisa se infiltrar entre as candidatas para evitar a tragédia. E adivinha só quem acaba levando essa missão? Sim, a própria Gracie. E aí começa a bagunça, porque Gracie é praticamente o oposto de uma Miss. Ela não anda como Miss, não fala como Miss e muito menos se veste como uma. Então, para transformar essa policial em uma candidata convincente, entra em cena o estilista excêntrico Victor Melling, interpretado por Michael Caine, que vira uma espécie de professor de etiqueta e treinador particular. Ele ensina tudo, como andar com elegância, como sorrir, como segurar um copo, como se portar diante do público, até como responder às perguntas finais, que são aquelas frases fofinhas que toda Miss tem que soltar no palco. Só que, claro, Gracie não vai facilitar. Ela é rebelde, debochada, faz piada de tudo e, mesmo quando tenta, parece um pato desengonçado no meio das modelos. O processo de transformação dela é um dos pontos mais engraçados do filme, porque a gente vê alguém totalmente fora do padrão sendo obrigada a caber em um molde que não combina em nada com sua personalidade. Mas, ao mesmo tempo, essa comédia toda vai mostrando o outro lado da história. Gracie, que sempre desprezou o mundo das misses, começa a perceber que, por trás dos vestidos brilhantes e dos sorrisos, existe um grupo de mulheres reais, cada uma com sua história, seus sonhos e suas dificuldades. Ela cria laços com algumas candidatas e começa a respeitar aquilo que antes ela achava bobagem. A história de Miss Simpatia já começa mostrando que Gracie Hart nunca foi o tipo de mulher que segue os padrões. Quando criança, ela já dava sinais de que preferia resolver as coisas na marra. Enquanto as outras meninas da idade dela sonhavam em brincar de boneca ou se arrumar para a festa da escola, a pequena Gracie já estava pronta para defender os mais fracos e bater de frente com quem fizesse bullying. Teve até uma cena marcante lá no início, em que ela defende um garoto, mas acaba metendo o pé pelas mãos e sendo vista como esquisitona. Ou seja, desde cedo, a vida dela era um misto de boas intenções e zero jeito social. Corta para alguns anos depois e vemos Gracie adulta, agora agente do FBI. Ela cresceu, mas continuou com exatamente a mesma energia bruta da infância. Nada de maquiagem, cabelo sempre preso de qualquer jeito, roupa prática e comportamento que não tem nada de delicado. Ela fala o que pensa, é direta, não liga se alguém vai achar graça ou não. No campo de trabalho, isso até ajuda, afinal ela é corajosa, tem boa mira e não hesita em enfrentar criminosos. Mas, por outro lado, seu estilo desleixado e meio desengonçado a coloca em situações constrangedoras na frente dos colegas. Uma dessas situações é logo no começo, quando o FBI está fazendo uma operação arriscada. Ela tem a chance de brilhar, mas no impulso de proteger alguém, ela toma uma decisão sozinha, sem seguir o protocolo da equipe. Resultado, a operação dá errado, o bandido escapa e a imagem dela dentro do grupo fica arranhada. É aquele clássico caso do coração maior que a razão. Gracie queria fazer o bem, mas o jeito impulsivo colocou tudo a perder. Enquanto ela tenta lidar com essa bola fora no trabalho, o FBI descobre uma nova ameaça. Um grupo terrorista planeja atacar em grande estilo. O alvo?
o concurso de Miss Estados Unidos, que reúne dezenas de candidatas de todos os cantos do país, além de transmissão ao vivo e milhões de telespectadores. Ou seja, seria um prato cheio para qualquer criminoso querer chamar a atenção. A polícia precisa agir rápido e encontrar um jeito de infiltrar alguém entre as candidatas sem levantar suspeitas. E é aí que surge o problema. Quem, dentro do FBI, teria condições de se disfarçar de Miss? Todas as agentes passam longe daquele perfil beleza de passarela. Até que depois de analisar uma lista, o nome que aparece como possibilidade é justamente Gracie Hart. Só que a reação de todo mundo é de riso. Como assim, Gracie, a policial durona e sem vaidade, poderia se passar por uma candidata de concurso? Seria praticamente como colocar um elefante para desfilar no meio das gazelas. Mas a verdade é que ela é a única opção viável. Apesar de atrapalhada, Gracie tem o rosto bonito, porte físico e poderia, com muita ajuda, enganar o público como se fosse realmente uma competidora. O chefe dela, Eric Matthews, interpretado por Benjamin Bratt, é o responsável por convencê-la a aceitar a missão. Claro que, de início, Gracie acha a ideia ridícula. Ela não tem paciência para salto alto, não entende nada de maquiagem e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Gracie passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Gracie como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação é um desastre. Gracie não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda solta frases debochadas sobre o mundo das misses. Mas, depois de muita pressão e também pela chance de se redimir do erro na operação passada, ela acaba topando. E assim, começa a parte mais maluca da vida dela. Antes de entrar no concurso, Gracie passa por uma transformação obrigatória. Precisa aprender a se comportar como uma Miss de verdade. Para isso, o FBI contrata o estilista Victor Melling, que fica encarregado de transformar a policial em uma candidata convincente. Ele olha para Gracie como se ela fosse um caso perdido, mas aceita o desafio. Afinal, a missão não é só sobre glamour, é uma questão de segurança nacional. O começo da preparação cômica é um desastre. Gracie não sabe andar direito de salto, fala gírias, não consegue sorrir naturalmente e ainda continua comendo besteira como se estivesse em casa vendo TV. É engraçado porque, enquanto Victor exige elegância, ela responde com sarcasmo e caretas, como se dissesse, não nasci para isso e não vou fingir. Mas mesmo assim, a cada treino ela vai sendo moldada, não sem tropeçar várias vezes pelo caminho. Depois de aceitar a missão impossível, Gracie entra na fase que provavelmente seria o maior desafio da vida dela: aprender a ser uma candidata de concurso de beleza. E, convenhamos, isso é quase como pedir para um leão fazer balé. Ela já é durona, fala o que pensa, anda com passo largo e adora comer hambúrguer escondido. Então, o mundo delicado das misses é totalmente alienígena para ela. O responsável por essa transformação é Victor Melling, um estilista britânico excêntrico, com um ar super refinado e um toque de paciência que vai ser colocado à prova ao extremo. Ele olha para Gracie e logo percebe que, além de não ter jeito com vestidos, ela tem um humor sarcástico que explode a qualquer momento. Para Victor, transformar Gracie em Miss Nova Jersey é quase como tentar ensinar um gato a nadar. Ele sabe que é possível, mas vai dar trabalho, e muito. Os primeiros treinos são um desastre cômico atrás do outro. Victor tenta ensiná-la a andar na passarela, mas Gracie tropeça, gira como se estivesse dançando dança moderna e ainda esbarra nos outros candidatos. O salto alto é quase um vilão. Ela cai, reclama e em várias cenas precisa ser segurada para não desmoronar no chão. Victor a corrige de todas as formas possíveis, mostrando desde a postura correta até o jeito de segurar a cabeça, mas Gracie insiste em seu jeitão natural,
mesmo que isso signifique um desastre atrás do outro. Além de andar, Gracie precisa aprender a falar como Miss, com respostas curtas, doces e cheias de carisma, algo completamente oposto à sua forma direta e sem filtro de se expressar. As perguntas do tipo "Qual é o seu maior sonho?" ou "Como você inspiraria outras mulheres?" a deixam nervosa e ela, em vez de dar respostas fofas, solta umas tiradas sarcásticas e engraçadas, que só aumentam o caos. O público interno do concurso, ou seja, o Victor e o FBI, fica desesperado, mas não conseguem deixar de rir com as trapalhadas dela. Enquanto isso, Gracie também precisa se adaptar ao mundo das misses fora da passarela. Ela conhece outras candidatas, e esse é outro choque cultural. No começo, ela acha todas superficiais, vaidosas e fúteis, mas aos poucos descobre que por trás dos vestidos cintilantes e sorrisos impecáveis existem mulheres com histórias reais, sonhos, medos e inseguranças. Essa descoberta faz com que Gracie perceba que não pode julgá-las apenas pela aparência. Algumas se tornam suas aliadas, e ela até cria uma espécie de amizade com aquelas que são mais próximas do seu jeito irreverente. A fase de transformação não é só sobre roupas e comportamento. Victor também precisa ensinar maquiagem, penteados e toda a etiqueta de uma Miss. Como comer sem fazer bagunça, como sentar corretamente, como apertar a mão de jurados sem parecer desajeitada e até como segurar o microfone no palco. Gracie encara tudo com humor e resistência, mas cada pequena vitória se torna motivo de celebração, inclusive para quem assiste. É engraçado porque, mesmo com todos os deslizes, Gracie começa a se adaptar de forma única. Ela mistura sua personalidade durona com o jeito gracioso de Miss, criando algo totalmente original. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.